Olá, queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui, né, dando sequência à nossa programação de escola dominical à distância nessa pandemia, né? E conforme a igreja foi consultada, né, conforme nós tivemos aí uma pesquisa, né, e a maioria considerada esmagadora, vamos dizer, dos que se manifestaram, acabou optando pelo estudo de Atos, né? Considerando que nós estudamos os evangelhos, então agora nós vamos estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Eu criei também, queridos irmãos, um grupo no WhatsApp, por adesão, né? Você participa se quiser, onde, através desse grupo, que já foi mandado o link no grupo da igreja, você participando desse grupo, ele vai ser restrito para o nosso debate sobre esse curso do livro de Atos dos Apóstolos. Com isso, a gente tem aí a oportunidade de nos aprofundarmos mais, né? E não ser apenas uma exposição, mas de fato um curso, uma aula com a participação das pessoas. E ali você pode colocar as suas perguntas, as suas dúvidas e também as suas contribuições, tá? Então, queridos irmãos, nós vamos seguir com o nosso estudo. Então, vamos projetar a nossa tela. Curso Atos dos Apóstolos. Do carisma aos primeiros passos da Igreja de Cristo. Essa primeira aula, queridos irmãos, ela será mais introdutória, né? Onde a gente vai conhecer algumas informações do livro de Atos dos Apóstolos e vamos tentar começar a entrar um pouquinho mais nesse livro, que nós veremos a riqueza dele, né? Muitas vezes né, nós não lemos Atos dos Apóstolos, mas é um livro que tem muita riqueza para a gente, e a gente vai, começando hoje e nos próximos domingos, né? Nós vamos explorar este livro, né? Vamos mergulhar nas páginas deste livro, vamos conhecer um pouco mais o livro de Atos dos Apóstolos, entendendo que Atos dos Apóstolos é uma continuação direta dos evangelhos, né? Principalmente Mateus, Marcos e Lucas. Conforme as aulas que tivemos, né? O curso sobre os evangelhos sinóticos, né? Então, é uma continuidade. E vamos ver também a estreita ligação entre Lucas e Atos, né? Poderíamos dizer que Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos poderia ser considerado até uma obra única, com duas partes. Parte 1, a vida de Cristo. Parte 2, a vida da Igreja de Cristo, né? Usando aí a criatividade, a imaginação, nós poderíamos ter aí essa proposta, né, para Atos e Lucas. Seguindo em frente, queridos, vamos lá. Objetivos gerais do estudo ou do curso. Tá? Então, quais são os objetivos gerais propostos para esses domingos que estaremos mergulhados em Atos dos Apóstolos, né? Apresentar aos alunos as informações contextuais, data, autoria, locais e cultura, né?
É sempre bom conhecer, quando a gente parte para algo um pouco mais aprofundado, né? A gente conhecer um pouquinho essas informações. O livro da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, né? Então, eu considero, e não só eu, claro, né? Vários autores, e com base nesses autores, né? O livro do Espírito Santo. A formação da Igreja de Cristo, né? Ele nos mostra como a igreja vai sendo formada. A vida dos apóstolos, Pedro e Paulo e seus colaboradores. Claro, nós temos ali outros discípulos, outros apóstolos, mas Atos aborda em especial a vida de Pedro e principalmente a vida do apóstolo Paulo, né? E os seus colaboradores. Debater o papel do Espírito Santo como motivador do Evangelho, né? É muito interessante nós termos essa visão ao lermos Atos dos Apóstolos. Então, quando você for ler Atos dos Apóstolos, você procure ler tentando identificar nas páginas desse livro o Espírito Santo como motivador do Evangelho. A igreja como uma continuidade do ministério de Jesus. Somos todos discípulos, né? Então, Atos nos mostra que o ministério de Jesus não terminou com a sua ascensão, mas continuou com o Espírito Santo que foi enviado e age até hoje na vida da igreja. Tá? Então, esses são os objetivos gerais desse curso, desse estudo que estamos propondo à igreja. Bom, nós pedimos, né, no grupo da igreja, que fosse lido os 2 primeiros capítulos de Atos, né, porque a gente vai perceber ali algumas informações que nos ajudam a compreender o que vamos abordar nessa primeira aula. Bom, como todo estudo, né, ele está dividido em partes, e essas partes divididas em capítulos, né, ou itens, né? Então, a parte 1 do nosso estudo, ela tem como base os 9 primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. E o nosso objetivo é tentar abordar isso nos domingos 16 de agosto e 23 de agosto. É claro que a gente sempre deixa aí uma margem, né? Pode ser que a gente não feche nos 2 primeiros domingos e estenda para o próximo domingo. Essa primeira parte, nós vamos falar sobre informações preliminares e o contexto de Atos dos Apóstolos, né? A autoria, data e locais, a cultura em que nasce o cristianismo, o livro da terceira pessoa da Trindade, um testemunho para o mundo. A igreja como continuidade do ministério de Jesus, somos todos discípulos. O comissionamento, né? Isso é muito importante. O início do livro de Atos dos Apóstolos, ele está totalmente ligado com o final dos evangelhos e o comissionamento que Jesus faz à sua igreja, aos seus discípulos, né? A descida do Espírito Santo, isso é muito importante, irmãos, porque o autor, ele relaciona a descida do Espírito Santo ao cumprimento de uma promessa lá no Antigo Testamento, que estava no livro de Joel, profeta Joel. Nós vamos entender por que isso é importante, a gente chama atenção, porque Lucas,
né? Nós estamos trabalhando, vamos conversar sobre isso, mas estamos trabalhando com essa hipótese, né, que ela é muito considerada, muito consistente, né, que Lucas é o autor. Então, Lucas, ele tenta mostrar que o cristianismo não é uma religião nova que surgiu agora, mas ela está totalmente fundamentada no Antigo Testamento, na Torá, no livro dos judeus. Por que isso? Porque isso dava, no mundo em que a igreja se desenvolvia, dava credibilidade àquele movimento. Era um movimento que estava fundamentado numa religião já muito bem estabelecida, que era o judaísmo. Nós vamos falar sobre a pregação de Pedro, né, que está também totalmente relacionada à descida do Espírito Santo, a pregação das conversões, que ali essa pregação, ela marca, né, ela é o pontapé inicial do grande ministério da igreja, né, da mensagem da igreja de Cristo, né? Então, a pregação de Pedro é um marco, né? E é o que dá, é o que norteia o livro de Atos dos Apóstolos, né? E aí nós vamos falar nessa primeira parte, né, sobre convertidos, como vivia a igreja, e falsas conversões, como Ananias e Safira, né? Mostrando, irmãos, que essa questão da falsa conversão, dos falsos cristãos, né, não é uma coisa nova, contemporânea, não. A gente identificava isso desde o princípio, né? E encerraremos essa primeira parte, né, falando sobre a conversão de Saulo, tá? A conversão de Saulo. Que aí nós temos a conversão de Saulo, ela inaugura uma nova fase no livro de Atos dos Apóstolos. Seria como a parte 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Depois nós vamos identificar, né, e trazer outros pontos que vão marcar e iniciar a parte 3 do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, esse livro, a gente fez 3 grandes divisões nele, parte 1, parte 2, parte 3, e aí nós vamos trabalhar esses pontos, né, fazendo, claro, a leitura, né, a leitura do livro de Atos, né? Muito importante que você leia o livro de Atos dos Apóstolos, bom? Então, está aqui apresentada, né, a primeira parte do nosso estudo, que a gente pretende abordar em 2 domingos, hoje e o próximo, com uma grande probabilidade de estendermos por 3 domingos essa primeira parte. O que eu vou pedir para você, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, ao longo dessa semana que se inicia, você leia capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Olha, uma tarefa meio grande, né? Mas dá, é possível, vamos ler a Bíblia, né? Afinal, é nossa identidade, né? Cristão que não lê a Bíblia é um cristão, né, meio, desculpe o termo que eu vou usar aí, meio fuleira, né? Meio um cristãozinho meia boca, vamos dizer, né? Se você é cristão e não lê a Bíblia com uma certa periodicidade, né, você está se tornando um cristão meia boca. Não estou dizendo que você tenha que ler a Bíblia toda em 6 meses ou toda em 1 ano, mas você precisa ter uma regularidade na leitura da palavra de Deus. Então, qual é o desafio dessa semana que eu lanço aqui para você que está acompanhando essa escola dominical ou que não é da nossa igreja, mas que está acompanhando os nossos estudos, né? Leia
os 9 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, para que você aproveite ao máximo essa primeira parte do nosso estudo, tá bom? Combinado? Então tá bom. Então vamos seguir adiante. Apresentada a primeira parte do nosso sumário. Aula 1. Nessa aula, queridos irmãos, nós vamos abordar quem, quando, onde e por quê. Tá? Quem escreveu? Quando escreveu? Onde escreveu? Por que escreveu? Né? Por que escreveu? Tá? Essa é uma questão muito importante, queridos irmãos. Né? Por que escreveu? Não que as outras deixem de ser, mas uma ajuda a entender a outra, né? E chegamos aqui. Por quê? Por que que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito? E isso serve para a gente, para nossa compreensão, para ajudar na nossa leitura e para nossa aplicação, queridos irmãos. Aplicação é fundamental, tá? Não adianta eu ter um exímio conhecimento das Escrituras se eu não fizer a aplicação desses conhecimentos na minha vida, tá? Esse conhecimento bíblico que a gente está propondo a desenvolver, a igreja desenvolver, ele tem como principal item, tanto é que nós estamos propondo ao final de cada aula um fechamento, ele tem que ser aplicado. Tudo que nós aprendemos nos evangelhos, nos 4 meses que nós estudamos os evangelhos, 3 meses e meio, algo assim, né? Na nossa página no YouTube, na página da igreja no Facebook, você encontra esses estudos, estão gravados, estão ali, né? Enfim, o sentido de tudo isso é que a gente possa aplicar tudo que aprendemos na nossa vida com efetividade, né? De forma efetiva, né? Prática, que mude a minha vida. Né? Então, esse, não pode ser diferente, irmãos, porque nós não estamos oferecendo um curso de teologia para curiosos, tá? Eu quero aprender sobre a Bíblia por curiosidade. Até serve, né? Para curiosos, né? Até serve. Uma pessoa que não tenha fé, que não queira nenhum compromisso com Cristo, ele vai aproveitar essas aulas, vai aproveitar essas informações. Mas o nosso objetivo é, como pastor, pastorear a igreja. Tá? Então, nós não estamos dando uma aula para curiosos, ainda que sirva. Nós estamos dando uma aula para crentes, para cristãos que querem um crescimento no conhecimento da palavra, para que possam aplicar esse conhecimento na sua vida e que esse conhecimento possa ajudá-los na formação do evangelho, tá bom? Possa ajudá-los na formação do evangelho, na formação como cristãos. A cultura grega e as estradas romanas, nós vamos fazer uma relação muito legal com isso, né? Pai, revelado por excelência no Antigo Testamento. Filho, revelado por excelência nos evangelhos. Agora é a vez do Espírito Santo. De Jerusalém para o mundo, por Roma. A grande comissão, Jesus envia sua igreja. A condição para seguir na missão, a descida do Espírito Santo, né?
Então, isso nos dá uma ideia de dependência. Dependência, né? A igreja depende do Espírito Santo, tá? A igreja depende do Espírito Santo, ela precisa do Espírito Santo, tá? E falaremos sobre o fechamento da aula de hoje. Bom, dando sequência aqui, queridos irmãos, dando sequência ao nosso estudo, aula 1. Aqui nós temos o mapa da região onde se desenvolve o livro de Atos dos Apóstolos, né? Onde os atos acontecem, né? E, basicamente, toda a escritura do Novo Testamento, né? Todos os livros do Novo Testamento, eles estão nessa região aqui. Os evangelhos que estão aqui, né? Na região aqui da Galileia, tá? Jerusalém, e aí nós vamos vendo a expansão do evangelho. Essas linhas aqui, irmãos, são as viagens missionárias, que nós vamos falar futuramente, né? A primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, né? Então, nós vamos abordar isso, né? Estudando Atos dos Apóstolos. Então, esse é o mapa da região. Então, nós vamos ampliar esse mapa num tamanho maior para facilitar a visualização, principalmente para quem está vendo no celular, né? Vamos ampliar um pouquinho aqui, né? Ó. Então, vejam bem, né? Nós temos aqui, ó. Vou ampliar, depois eu diminuo. Nós temos aqui a região onde nasce o cristianismo, né? Na Galileia, tá? Então, aqui a faixa de Gaza, que ainda hoje é assim conhecida, né? Um lugar de muitos conflitos. Olha o Egito aqui, né? Aqui está o Egito, né? O delta do Nilo aqui embaixo, aqui, né? E aí nós temos aqui a região onde Jesus desenvolve o seu ministério. E depois nós vamos vendo regiões aqui, né? Olha só. Saulo de Tarso, né? Olha a região de Tarso, que dá origem a Paulo, né? Olha Antioquia, aqui, que é de onde surge Lucas, né? Aqui na região da Síria, né? Lucas não era um judeu, Lucas era da Antioquia, segundo os estudos. Damasco, né? Olha Damasco aqui, né? A conversão de Paulo, né? Se dá no caminho para Damasco, né? Aí a gente vai vendo as regiões Chipre, Pafos, né? Panfilha, são nomes que em algum momento, né, a gente vai identificando em Atos dos Apóstolos e no Novo Testamento, né? E aí a gente vem aqui, olha só, Patmos, olha que ilhazinha aqui, ilha de Patmos. Quem sabe dizer, né, o que ocorreu na ilha de Patmos? Quem pode dizer? Vamos lá. 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo, né? Ilha de Patmos foi onde o apóstolo João foi exilado, e daqui dessa ilha de Patmos ele tem a visão que dá origem ao livro de Apocalipse. E daqui da ilha de Patmos são enviadas cartas às igrejas. E quais são essas igrejas que recebem essas cartas no livro de Apocalipse? Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, Pérgamo,
Éfeso, Esmirna. Olha que interessante, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As 7 igrejas do Apocalipse. Então, aqui a gente percebe onde essas igrejas estavam. Aqui nós temos também um ponto importante, Éfeso, né? Tem a carta a Éfeso, né? A igreja em Éfeso. Então, por aqui, irmãos, nós conseguimos localizar essas regiões, né? Filipos, olha aqui, Filipos, carta a Filipos. Olha aqui, Tessalônica, onde estava a igreja de Tessalônica. Aqui, Bereia, Tessalônica, aqui Bereia, a cidade, a região de Bereia, né? Onde há uma citação muito interessante, né? Os bereanos eram mais nobres porque conferiam nas escrituras o que estavam ouvindo. A Galícia aqui, né, a região da Galícia, onde estavam quem, irmãos? Estavam os Gálatas. A igreja, a carta aos Gálatas, né, no Novo Testamento, né? Então, a gente vai identificando, né, muitas igrejas, né? É muito interessante a gente analisar esse mapa, né? E a gente vê uma das viagens, a gente percebe que olha onde ele chegou, né? E aqui estava, o que estava aqui? Roma, né? Aqui, irmãos, em Roma, eu vou diminuir agora aqui o nosso mapa, né? Roma, Roma era o centro do mundo nessa época, porque Roma era o grande império, né? Então, toda essa região que nós estamos vendo aqui era dominada pelo Império Romano, e aqui era a capital do império, tá bom? Então, esse é o mapa onde a gente vai perceber que acontece o Novo Testamento, né? E eu quero chamar a atenção, que será o nosso próximo estudo, né? Aqui estava a igreja de, vou aumentar aqui, a igreja de Corinto, na região da Grécia. A igreja de Corinto, aqui é a cidade de Corinto, e aqui pequenininho a ilha de Patmos, né? Olha, Mileto, a gente vai ouvir sobre Mileto, né? Então, queridos irmãos, a gente tem aí uma ideia do mundo em que se desenvolve Atos dos Apóstolos. Tá? E agora, a gente segue, vamos visualizar aqui o mapa, Atos dos Apóstolos, um pouco mais atual, né? Então, a gente vê aqui, ó, Itália, onde estava Roma, né? E aí, toda aquela região que a gente falou das 7 igrejas, né? Está aqui, ó, tá? É a Turquia, a Grécia ainda se mantém, né? Aqui nós temos Creta, que ainda se mantém, Chipre, aqui o Líbano, né? Aqui a Palestina, tá? O Egito, o Iraque, né? Aqui, irmãos, o Iraque foi a antiga Babilônia, né? E era considerado por Jeremias o mal que vinha do norte, né? Porque, ó, Jerusalém está aqui, né? Egito está ao sul e Iraque ao norte de Jerusalém, né? Então, a gente tem aqui o mapa já, né, dos nossos dias atuais, né? O mar Mediterrâneo, né? E aqui, então, nós vemos a Itália, né, que já tinha Roma, né, que não era conhecida como Roma, o Império Romano, que dominava toda essa região aqui, né? A Grécia, né? Aqui a região onde estavam a maior parte das igrejas cristãs, né? A Síria, o Líbano, a Palestina, a Arábia, o Iraque,
tá? Então, essas regiões aqui é que formavam aquele primeiro mapa que nós vimos. Bom? Então, queridos, vamos lá. Quem escreveu Atos dos Apóstolos, né? Os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, sem sombra de dúvida, o autor da Bíblia. Mas houve pessoas que foram instrumentos, tá? Se essa expressão houve pessoas, e você está achando que eu conjuguei errado, houve no plural, mas errado é quando a gente diz houveram, tá? Não existe houveram. Houve, sempre. Ainda que, se você se refere a singular ou a plural, você sempre usa houve do verbo haver, né? Então, nós temos aqui que, apesar da inspiração do Espírito Santo, houve pessoas que foram instrumentos, né? Então, quem escreveu Atos dos Apóstolos? O mesmo autor do Evangelho de Lucas, e quando a gente faz uma leitura de Lucas e Atos, fica ali muito evidente que Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Nós já falamos do Evangelho de Lucas na aula passada, e aí a gente insiste, né, que há evidências nos pais apostólicos, né? Já estudamos sobre os pais apostólicos. Estudamos não, falamos, né, sobre esse termo, pais apostólicos. E então, pelos estudiosos, né, assim, é um fato consumado que a autoria do livro de Atos dos Apóstolos é de Lucas, o médico, que foi companheiro, inclusive Lucas foi companheiro de Paulo, né, em seu ministério. Na aula passada, veja o vídeo passado, né, quando a gente falou do Evangelho de Lucas, a gente falou inclusive de textos bíblicos que indicaram, né, que Lucas foi companheiro de Paulo, né? Há textos bíblicos que falam que Lucas era médico e que Lucas foi companheiro de Paulo. Então, isso é um fato consumado, irmãos. É a autoria de Lucas. Tá? Quando foi escrito? Né? Saber quando foi escrito nos ajuda a entender por que foi escrito, que é a principal pergunta, né? O livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, existem 3 hipóteses sobre o tempo em que foi escrito. Depois do ano 100, a menos considerada. Uma que é defendida por alguns autores, entre o ano 80 e 90, mas a hipótese que a gente entende como mais forte é que Atos foi escrito por volta do ano 62, tá? Depois de Cristo. 62 depois de Cristo. Então, a gente coloca aqui o livro de Atos dos Apóstolos sendo escrito muito próximo, quase junto, do Evangelho de Lucas. O que faz todo sentido quando parte-se do princípio de que os 2 livros, Lucas e Atos, foram escritos pelo mesmo autor. Mas uma importante evidência é que o livro de Atos dos Apóstolos, ele omite fatos da vida do apóstolo Paulo que ocorreram depois de 64, após 64, né, que ocorreram depois de 64, existem fatos da vida de Paulo que não estão relatados em Atos. O que isso significa, né?
Isso significa que é uma forte evidência, né, de que o autor desconhecia esses fatos na vida de Paulo quando ele escreveu o livro de Atos. Mas por quê? Porque ele não relata. Ah, mas pelo fato dele não relatar, ele pode ter optado por não relatar. Algo que é muito difícil, porque se o autor é Lucas, Lucas foi companheiro de Paulo, e isso está testificado pelas escrituras. E Paulo, ele trata com muito zelo pelo ministério da vida, pelo ministério de Paulo. E esses fatos ocorridos depois do ano 64, uma defesa de Paulo, né, contra César, foram situações importantes na vida de Paulo, relatadas em outros lugares, que não havia uma razão pela qual Lucas, conhecendo esses fatos, não incluísse esses fatos no livro de Atos, tá? Então, por essas situações, a gente conclui que o livro de Atos foi escrito no ano 62, né, antes de fatos importantes na vida de Paulo que não estão relatadas no livro de Atos, tá bom? Então, é claro, irmãos, nós não estávamos lá, nós não tínhamos, assim, as informações, a tecnologia tão precisa. Então, a gente vai chegando a conclusões conforme as evidências que temos. E aí, por exemplo, eu como teólogo, né, formado em teologia, como pastor e como alguém que está ministrando esse estudo, eu tenho que assumir uma posição para passar para vocês. Então, eu exponho algumas situações, né? Como eu disse, há propostas depois do ano 100, aí fica descartado que foi Lucas que escreveu. Então, é muito difícil a gente descartar a autoria de Lucas. Depois do ano 80, mas aí fica muito difícil de entender por que esses acontecimentos na vida de Paulo não estariam relatados, e aí a gente parte para fechar com o ano 62, que faz mais sentido para a gente. E aí eu defendo essa hipótese, tá? Do ano 62 depois de Cristo. Com um outro fator muito interessante. O fator que foi fundamental na construção do Evangelho de João. Quando nós demos uma aula passada, nós falamos por que o Evangelho de João era um evangelho diferente de Mateus, Marcos e Lucas. E aí nós falamos o quê? Que o Evangelho de João, muito provavelmente, foi o que a gente defendeu, ele foi escrito por volta do ano 90. Né? Quer dizer, João já estava bem velhinho. E havia relatos na igreja antiga dos pais apostólicos de que João foi o apóstolo que viveu mais tempo. E João, ele já conta o seu evangelho depois do ano 70. O que acontece depois do ano 70? 2 fatos históricos. A destruição do Templo de Jerusalém e a perseguição de Nero contra os cristãos depois do incêndio em Roma, e Nero acusar os cristãos de terem incendiado Roma. Então, esse fato do incêndio em Roma, ele muda a relação dos romanos com os cristãos. E Atos, né, não faz menção a isso e apresenta ainda uma época em que havia uma certa simpatia dos romanos pelos cristãos.
tá? Então, são fatos que fazem com que a gente feche com o ano, quando foi escrito? 62 depois de Cristo, tá bom? Onde foi escrito? Tudo indica, né, em Roma, tá? Tudo indica em Roma, tá? São situações, né, que a gente não tem assim um fato que dê assim uma certeza absoluta para a gente, tá? Mas Roma era o centro, né, das atividades. Então, a gente vai aí, né, indicando essa região. Mas, queridos irmãos, precisamos considerar uma questão, né? Fala-se em Roma, né, que foi escrito. Mas, agora, vamos lá. Eu tiro um pouco essa questão de Roma, e eu gosto muito da ideia de que Atos foi escrito em viagens, né? Então, enquanto Lucas viajava, as viagens missionárias, né? Junto com Paulo, ele foi escrevendo. Então, para mim, o Evangelho de Lucas não tem um local, tá? Não tem um local, mas ele é o Evangelho do mundo, vamos assim dizer. E aí isso dá um romantismo ao livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque a mensagem de Atos dos Apóstolos é uma mensagem para o mundo, tá? Para o mundo. E aí a gente chega na nossa principal questão. Por que foi escrito? Essa é a principal pergunta sobre um livro bíblico. Por que ele foi escrito? Tanto Lucas quanto Atos, quando a gente lê lá o comecinho, vamos ler aqui os primeiros versículos. Olha só, olha o que o autor, né, Lucas, está dizendo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. E qual foi o primeiro livro que ele escreveu? O Evangelho de Lucas. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que foi escrito para o mesmo Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Que coisa linda, né? Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, o que eu falei para vocês? É o livro do Espírito Santo. Aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas, a ascensão de Cristo. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Então, é muito importante, irmãos, a questão da ressurreição no livro de Atos dos Apóstolos, tá? Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, essa afirmação, comendo com eles, mostra o quê? Que Jesus não era um fantasma que aparecia, não era uma ilusão, era real, era real. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Olha o que eu disse, o livro do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos. Não muito depois desses dias. Então, olha a introdução
do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, ele é uma continuação de Lucas, escrito ao mesmo Teófilo. Quem era Teófilo? Uma inúmera. Não temos nenhuma afirmação concreta sobre Teófilo, mas alguns dizem que Teófilo, que significa, o nome significa amigo de Deus, dizem que Lucas ele usa essa expressão para dizer que ele estava escrevendo a todos aqueles que se consideravam amigos de Deus. Tá? É uma hipótese, mas não é tão aceita. Mas ela é bem bonita, né? Teófilo, amigo de Deus, né? Mas o tipo de linguagem que Lucas usa é muito pessoal, para dizer que ele estava escrevendo para aqueles que são amigos de Deus, né? É muito pessoal, é muito direta. É muito direta. Então, para mim, parece claro que Teófilo era uma pessoa. E aí, ele usa em Lucas, o primeiro livro, excelentíssimo Teófilo. Isso é um termo de uma pessoa importante, ou uma pessoa a quem Lucas nutria muito respeito. E aí, diante de todas as pesquisas, o que eu tenho a dizer, o que eu penso, que conclusão eu chego? Que Teófilo era um gentil, né? Claro, irmãos, a gente está falando isso com base no que a gente conhece, no que a gente leu, no que a gente pesquisou, tá? É que não dá para a gente detalhar tudo aqui, né? Senão a gente vai ficar aí, né? Claro que seria ótimo, mas ficaríamos horas e horas trabalhando, né? Então, o meu papel aqui é tentar resumir para vocês e trazer as informações assim que mais conclusivas e relevantes a vocês, né? Então, qual é a minha ideia? Qual é a minha ideia nesse porquê foi escrito, né? Teófilo devia ser era um gentil que se converteu ao cristianismo, devia ser uma pessoa de posses, uma pessoa de um certo respeito na região em que vivia, mas que, acima de tudo, era um patrono. Um patrono de Lucas, né? Um patrocinador de Lucas. Uma pessoa que se converteu, tinha muitas posses e que ajudava Lucas no seu ministério. Ajudava Lucas no seu ministério, que era companheiro de Paulo, portanto, devia ser também um colaborador do apóstolo Paulo, né? Porque várias vezes Paulo fala dos colaboradores, né? Das pessoas que enviavam ofertas. Então, qual é a minha hipótese, né? Para a gente fechar essa questão. Teófilo, um gentil convertido, que talvez até tenha mudado o seu nome, o que era muito comum. Saulo passou a ser chamado, a se autodenominar Paulo, né? Pequeno, né? Pequeno diante da graça, da glória, da majestade de Deus, né? Lucas, ele tinha o seu nome no latim, Lúcio. Lucas era um nome grego. Talvez Teófilo fosse um nome grego, amigo de Deus. Ele se converteu e talvez, né, a exemplo de algumas outras pessoas na Bíblia que a gente vê, né, então não é de se estranhar, não é uma hipótese a ser jogada fora, tenha mudado o seu nome e falou: a partir de agora eu quero ser reconhecido como Teófilo, amigo de Deus. Tá? E era um patrono, um patrocinador de Lucas. Então, Lucas, a fim de evangelizá-lo, escreve o evangelho
e escreve o livro de Atos dos Apóstolos. E, por meio de Teófilo e de outras pessoas, esses livros se tornaram amplamente conhecidos na história da igreja, tá? O que eu estou falando é uma fantasia? Não, não é uma fantasia. É um fato fechado? Não, não é um fato fechado, mas é uma hipótese muito concreta, muito possível, conforme as pesquisas. Então, Lucas, ele relata no evangelho que ele escreveu que já havia outros escritos, que pessoas, testemunhas oculares, já haviam escrito sobre Jesus, né? Já haviam falado, e ele achou por bem escrever também. Ele era um médico, uma pessoa que tinha um conhecimento cultural muito grande, e esse conhecimento cultural fica muito visível no livro de Atos dos Apóstolos. Então, era uma pessoa muito inteligente que colocou essa inteligência, essa capacidade, essas habilidades a serviço da missão de Deus no mundo. E é isso que é muito importante, irmãos. Se você é rico, se você tem muitas posses, se você tem condições, coloque isso à disposição da missão de Deus no mundo. Se você é uma pessoa com muita inteligência, com muita capacidade, que teve o privilégio de ter uma formação exemplar, muito boa, coloque isso à disposição da missão de Deus no mundo. Isso que é lindo. Então, não é errado você ter muitas posses, não é pecado você ter uma condição financeira muito boa, não é pecado a inteligência, a capacidade argumentativa que muitos têm, que eu gostaria de ter, essa capacidade argumentativa, que eu gostaria de ter, né? Essa capacidade de escrever, de dar uma aula muito bem dada. E eu admiro as pessoas que têm essa capacidade e colocam isso a serviço da missão de Deus no mundo, né? No mundo. Quem tem uma condição financeira boa e coloca isso à disposição da missão de Deus no mundo. E foi o que Lucas fez, um homem, um médico que tinha uma formação excelente, que tinha um domínio. Queridos, para os estudiosos da língua grega, o grego bíblico, eu estudei grego, né, na faculdade, mas eu não sou uma pessoa que poderia dizer que eu sou um exímio conhecedor da língua grega. Eu estou muito longe disso, tá? Estou muito longe disso. Eu fiz grego 1, grego 2, grego 3, isso é 1 ano e meio de grego, né? Eu conheço pessoas que têm doutorado em grego, né? Doutorado em grego. Por exemplo, o reverendo Francisco, né, que pregou na nossa igreja domingo passado, ele é uma pessoa assim que estudou, fez doutorado, né, em grego, no evangelho, né, conhecedor profundo do evangelho de Marcos, né? Então, sim, esse sim pode falar com muita autoridade, né? Mas, então, pessoas como o reverendo Francisco e todos os outros sabem o que eu vou dizer agora. O grego usado no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos era um grego de primeira linha. Era um grego de uma pessoa muito bem formada. Muito bem formada. Então, Lucas, ele pega essa sua capacidade e, se você ler o primeiro capítulo de Lucas, o primeiro capítulo de Atos, e ele fala assim, depois de uma acurada, cuidadosa investigação, resolvi escrever os fatos. Né? Então, ele coloca a sua capacidade nas mãos de Deus. E chegou até nós esses livros maravilhosos, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. Sem falar que Lucas foi um companheiro de Paulo até o fim, como o próprio Paulo relata no final da sua vida, quando ele diz assim: Lucas
ainda está comigo. Muitos me abandonaram, mas Lucas ainda está comigo. Né? Então, a cultura grega e as estradas romanas, vantagens e desvantagens. Então, conforme formos lendo, né, a cultura grega era uma cultura considerada universal, tá? Universal, tá? A língua grega, guardadas as devidas proporções, ela teria naquela época guardadas as devidas proporções, tá? Ela teria uma importância semelhante com a língua inglesa no nosso tempo, né? Então, o que acontece? Qualquer pessoa que tem um mínimo de ambição profissional, cultural, né, e pensa em sair do seu país, em qualquer lugar do mundo, ele precisa conhecer a língua inglesa, além da língua pátria. Então, você tinha as línguas pátrias, porém, existia uma língua que é como a língua inglesa é conhecida, uma língua comercial, né? A língua comercial era o grego e hoje a língua comercial é o inglês. Se eu não souber falar alemão, mas tiver um bom domínio da língua inglesa, eu me viro bem na Alemanha. Eu me viro bem em qualquer lugar no mundo se eu tiver um bom domínio da língua inglesa, tá? Então, a questão cultural, ela é muito importante nessa hora. Por quê? A cultura grega, como eu disse, ela era universal. Era a cultura oficial do império, tá? A cultura oficial do império. Então, a cultura, ela é também uma via de quê? De transmissão. Transmissão, tá? Uma via de transmissão. Então, o Evangelho, eu já expliquei para vocês, o Novo Testamento, ele é escrito em grego. Por quê? Porque ele é universal. E aí, usando a língua grega, essa língua grega é uma via de transmissão. Nós estamos aí com um barulho de furadeira, né? Tem acontecido aos sábados. Eu espero que não atrapalhe o andamento da aula, tá? Porque a gente está querendo concluir essa aula hoje. Mas vamos lá. Opa, saí aqui, voltando. Né? Então, a cultura grega, ela é uma via de transmissão. Então, entendendo o mundo no século I. O mundo ali ele era dominado por Roma. Roma manteve a cultura de Alexandre o Grande, a cultura grega, a língua grega, e com isso, essa cultura grega, ela se torna uma via de transmissão. Roma fez várias estradas que serviram para que, por elas, a mensagem do evangelho fosse transmitida. Tá? Então, entendendo o mundo no século I, era um mundo dominado pela cultura grega. E os evangelistas, principalmente Paulo, eles precisavam ter um certo domínio dessa cultura grega, porque era o meio deles introduzirem a mensagem cristã, tá? Introduzirem a mensagem. Entenderam? Era o meio deles introduzirem a mensagem.
Então, eram pessoas, como eu disse, de Lucas e Paulo, que compreendiam muito bem o mundo no primeiro século. Paulo dizia: fiz-me de judeu para ganhar os judeus, de grego para ganhar os gregos, de sábio para ganhar os sábios e de tolo para ganhar os tolos. Então, essa fala de Paulo mostra o quê? A habilidade que ele tinha em dialogar com o mundo. E hoje, mais do que nunca, a igreja precisa ter essa habilidade de dialogar com o mundo, sem perder a sua identidade, mas dialogar com o mundo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos mostra isso, tá? Então, vantagens, nós já dissemos, né? A língua grega, que era uma língua universal, então ela se tornou uma via junto com as estradas romanas, junto com o desenvolvimento, né, que Roma trouxe, e a cultura. Isso foi uma vantagem para que o evangelho saísse ali do mundinho onde ele estava em Jerusalém, tá? Se não fosse isso, eu vou dizer a vocês, se não fosse essa característica, a cultura grega, as estradas romanas, essa compreensão do mundo no século I, o cristianismo teria se tornado, sabe o quê, irmãos? O cristianismo teria se tornado uma variação dentro do judaísmo, tá? Uma sub-religião dentro do judaísmo. E não teria alcançado o mundo. Então, olha como Deus é sábio em tudo que faz, né? Olha como Deus é sábio em tudo que faz. Então, apesar da gente fazer críticas, né, da questão da cultura grega, dos romanos, a cultura grega foi muito útil ao evangelho. E o desenvolvimento que Roma trouxe também foi muito útil ao evangelho. E nós não podemos descartar isso no nosso tempo. A cultura pode ser muito útil ao evangelho e o desenvolvimento desse mundo moderno pode ser muito útil para o evangelho, como está sendo agora nesses tempos de pandemia, que a gente pode gravar as nossas aulas, fazer os nossos cultos online, e a igreja tem sido alimentada, né, graças à tecnologia e ao desenvolvimento do mundo moderno. Então, podemos fazer um paralelo semelhante. Então, a cultura grega e o desenvolvimento romano foram muito úteis ao desenvolvimento do evangelho. Tinha desvantagens? Sim. E essas desvantagens estavam com as influências, né? Quanto mais globalizada é a cultura, mais influência ela sofre de outros movimentos. E nós tínhamos, né, o gnosticismo, né? O gnosticismo era uma influência que permeava o cristianismo no final do século I e foi uma das motivações do Evangelho de João. E a prova de que o gnosticismo era um problema, era uma desvantagem, é quando Paulo afirma: aquele que diz que Jesus veio em carne e sangue é nascido de Deus. Aquele que nega isso não é, porque os gnósticos negavam que Jesus, de fato, havia sido um homem como qualquer outro homem, mas diziam que Jesus era um espírito evoluído, com todo respeito ao espiritismo. Mas é algo que o espiritismo defende, né? Que Jesus era um espírito evoluído, né? Nós não estamos tendo aqui uma aula de defender nada, né? Nem de ficar falando de outras religiões, longe disso, respeitamos todas as religiões, mas se Jesus era um espírito evoluído, né?
eu fico com a sensação que a crucificação foi um grande ato, um grande teatro, né? Mas não, Jesus foi um homem que sangrou, que sofreu, que teve medo, que sentiu dores e que carregou nas suas costas os nossos pecados. Agora a Trindade plenamente manifestada, tá? Nós também abordamos isso, né? Já falamos disso, que Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo, né? É o livro do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo, né? E nós vamos ver isso com muita clareza conforme formos caminhando, e Lucas, nas suas primeiras palavras, quem leu, né, o primeiro e o segundo capítulo, já percebe isso com muita clareza. A ação do Espírito Santo é a grande marca desta obra. Que obra? O livro de Atos dos Apóstolos. A ideia de que tudo partiu de Jerusalém, seria essa uma realidade absoluta? Queridos, Lucas, ele faz um recorte, né? Ele faz um recorte da história da igreja. Então, ele cria uma linha, né? Ele cria uma linha. Jerusalém, né? E de Jerusalém, você parte para o mundo, né? Roma e mundo, né? Essa é a lógica de Lucas, tá? Jerusalém, né? Jerusalém, Roma e o mundo. Esse é um recorte que ele faz, tá? Essa como que eu posso dizer? É a opção dele, que apesar de ser médico, ele aqui age como um historiador, tá? O primeiro a contar a história da igreja, e ele faz uma opção. Mas nós precisamos entender que, além de Jerusalém, havia outros lugares, outros focos, vamos assim dizer, né? Focos. É que focos dá uma ideia de contaminação, né? Vamos dizer polos, outros polos, onde a tradição de Jesus era também trabalhada, tá? Era também trabalhada. E um desses lugares era Antioquia, não, onde é a origem de Lucas, tá? Antioquia. Antioquia também foi um dos polos por onde desenvolveu o cristianismo. Mas nós precisamos entender que o livro de Atos é uma construção, é um texto muito bem elaborado, com uma função, tá? Uma função. Bom? Então, o que a gente vê nesse primeiro momento, né, para já partindo para a finalização, Jesus, eu usei no tema, no título do nosso estudo, o termo carisma, né? Carisma. Né? O que essa palavra a gente costuma associar como? Ah, aquela pessoa tem um certo carisma. Né? Está errado? Não, não está errado. O carisma, ele é o início do movimento, né? O início do movimento. O início de qualquer movimento, é o carisma. É aquela, ele está relacionado à pessoa, né? A pessoa que exerce influência, tá? Influência e inicia um ministério.
tá? Então, é isso. Então, por exemplo, quando a gente pega a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Qual é o carisma da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Eduardo Carlos Pereira, que foi o motivador, o grande líder, né, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil, seu carisma, o grande líder, o grande influenciador foi Ashbel Green Simonton, e essa semana, no dia 12 de agosto, nós comemoramos 161 anos do presbiterianismo no Brasil, enviamos vídeos, mensagens, explicações para a igreja no grupo do WhatsApp, né? Então, a igreja pôde ouvir um pouquinho dessa história. A IPU, talvez, né, o grande carisma da Igreja Presbiteriana Unida seja João Dias de Araújo. É que a Igreja Presbiteriana Unida, ela não nasce, ela não tem uma pessoa, um líder, né? Mas ela surge de um movimento, né? De pessoas que se sentiram ali oprimidas pela Igreja Presbiteriana do Brasil na época e fundaram, né, a FENIP, né? A FENIP. Então, mais para frente a gente pode falar sobre a história da Igreja Presbiteriana Unida, né? Mas João Dias de Araújo talvez seja aí o carisma, né? O principal nome, né? E João Dias de Araújo, ele escreveu um livro, Inquisição, eu tenho em casa, né? Inquisição sem fogueira, que é fundamental para a gente entender a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil e a sua vocação. Tá? Então, tá. Por que eu falei tudo isso de carisma? Porque a gente pôs como subtema do nosso estudo do carisma aos primeiros passos da igreja. E quem é o carisma do cristianismo? Cristo, Jesus, né? Ele é o carisma, ele é quem inicia o movimento. Então, do início do movimento, do carisma aos primeiros passos. Então, Jesus é o carisma, é o início do movimento, e esse Jesus, ele envia a sua igreja ao mundo para testemunhar dele e pregar as boas novas do evangelho. Tá? Um mundo hostil, tanto que muitos cristãos morreram atendendo esse chamado. Um mundo que era uma prévia da globalização que hoje conhecemos, por mundo da cultura grega, né? Então, a cultura grega e o Império Romano trouxeram uma primeira versão da globalização, poderíamos dizer assim. E aí entra o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que vai habilitar a igreja para atender o envio de Cristo ao mundo. A força dos que morriam é o maior testemunho da ressurreição. Lembra que eu falei da ressurreição? A ressurreição, ela era um ponto muito questionado na história da igreja. Tá? Muito questionado na história da igreja. Mas, outro dia, eu li um texto que um autor, ele dizia o seguinte, ele falou assim, eu não preciso de santo sudário. Todos sabem o que é o santo sudário? É uma história em torno de um lenço que a Igreja Católica mantém com ela, que esse lenço tem gravado nele a imagem de um homem, e eles falam que é o lenço que enrolou Jesus quando ele morreu, e aí a ressurreição criou um clarão que deixou quase que uma fotografia
desse homem impressa nesse lençol, Santo Sudário. Então, esse autor é muito polêmico, a história desse Santo Sudário, né? Dizem que ele é uma fraude, né? Mas, enfim, um autor disse, eu não preciso de Santo Sudário, eu não preciso de relíquias, eu não preciso da ciência para provar que Cristo ressuscitou. Eu preciso da fé, tá? Então, olha que interessante. Se um dia a ciência provar que Cristo ressuscitou, a gente não vai mais precisar da fé, tá? A gente não vai mais precisar da fé. E o livro de Atos dos Apóstolos, uma questão que ele deixa bem claro é que Cristo ressuscitou. Agora, para mim, e aí você pode assistir o filme Em Defesa de Cristo ou ler esse livro, é muito bonito o filme e muito bonito o livro, tá? A ressurreição, para mim, sabe onde ela está? Ela está em todos aqueles que morreram em nome de Jesus. Tá? Para mim, não há fato maior, né, que mostre a força da fé na ressurreição, é alguém morrer por uma causa. Tá? A condição para seguir a missão é a descida do Espírito Santo. Então, a igreja ela vive na dependência do Espírito Santo. E a coragem para confessar a Cristo. Conforme nós dissemos na mensagem Minutos de Refrigério ontem, é necessário que haja coragem. E Apocalipse diz que o céu não é lugar para covardes. Então, o que Atos nos mostra, né? O que Atos nos mostra é que a igreja ela vive e caminha na dependência do Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo, tá? Então, se a nossa igreja não tiver essa preocupação, se a nossa igreja não buscar o mover do Espírito Santo para as suas ações, ela morrerá. E ela precisa ter coragem para confessar a Cristo ao mundo. É o que nós vamos ver lendo Atos dos Apóstolos. Então, irmãos, encerramos a aula de hoje, tá? E, como fechamento, o que a gente tem a dizer nessa hora, né? Como que a gente aplica tudo isso na nossa vida? Primeiro, suas habilidades, suas posses, seus ganhos, suas condições, tudo que você tem, tudo que você é, coloque a serviço do reino. Tá? Lucas nos mostrou isso. O que mais? Como fechamento, o que a gente tira para essa aula? Nós, eu e você, somos Atos 2. Tá? Atos 2. O que eu quero dizer Atos 2? Vamos imaginar, o livro de Atos dos Apóstolos é Atos dos Apóstolos 1. O livro de Atos dos Apóstolos 2 é a nossa vida. É o que nós estamos vivendo agora.
Então, nós somos continuidade da missão da igreja no mundo. Nós somos frutos do envio de Jesus. Nós somos frutos do que aconteceu em Atos 1. E nós damos sequência. Terceiro ponto que a gente tira: vivemos na dependência do Espírito Santo e é ele que nos move como igreja, como povo de Deus no mundo. E a cultura, que muitas vezes ela parece hostil, contrária, ela pode ser útil para a missão da igreja no mundo, tá? A cultura, que às vezes pode parecer tão hostil, ela pode ser útil para a missão da igreja no mundo. Para isso, precisamos ter sabedoria. Saber dialogar com o nosso mundo. Saber dialogar com a nossa cultura para que ela seja como foi uma via para a transmissão do evangelho. Claro, tem pontos positivos, tem pontos negativos, tem vantagens e tem desvantagens, como vimos, mas com sabedoria nós podemos aproveitar as vantagens e os pontos positivos. Amém? Ficamos por aqui hoje com o nosso estudo sobre Atos dos Apóstolos. Bom, essa foi a aula de hoje e a gente fica por aqui. Agradeço a você que está acompanhando, participando, ao grupo no WhatsApp, cujo link está no grupo da nossa igreja, e eu estou esperando os irmãos que quiserem debater, conversar, tirarem suas dúvidas, acessarem o link e entrarem nesse grupo para que ali a gente possa explorar ainda mais esse estudo, tá bom? Para a próxima aula, se você tiver condições, leia até o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, tá? Ah, pastor, não vai dar para ler até o 9. Leia o máximo que você puder, porque com a leitura fresca na cabeça, você consegue aproveitar melhor as informações que são passadas aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém. Glória a Deus.